Mas ninguém mais liga para ilegalidade. Por isso que hoje de manhã a gente acordou com mais essa do ministro Alexandre. Ou melhor, do Alexandre, eu parei de chamar esse cara de ministro, esse vagabundo. Na falta de representantes no Ex no Brasil, STF bloqueia recursos financeiros da Starlink. Da Starlink. E aí a tese, não dá nem mais para chamar esse troço de tese. Mas o que ele rabiscou no papel foi que existe um grupo econômico debaixo do Elon Musk. E o X e Starlink são do mesmo grupo econômico, duas empresas teoricamente de propriedade do Elon Musk. E aí, para você de casa entender se essa decisão é correta ou não, precisa entender o que diabo é esse negócio de grupo econômico. E eu não vou falar de achismo. Você pode procurar a legislação e a jurisprudência dos tribunais brasileiros sobre grupo econômico. Então, a legislação brasileira diz que a responsabilidade solidária entre as empresas, ou seja, a ideia de que uma empresa pode ser responsabilizada pelos atos da outra empresa, não é algo presumido. É algo para casos específicos previstos em lei, como está lá no artigo 2º, inciso 2º, da CLT, que fala de grupos econômicos ou em casos específicos. E o que diz? Para que um grupo econômico exista, para que você tenha essa caracterização, você precisa que uma ou mais empresas, mesmo que elas tenham personalidades jurídicas distintas, estejam sob a direção, controle ou administração da outra empresa. Então a simples identidade dos sócios entre as empresas, como no caso do Elon Musk, não é suficiente para você estabelecer essa responsabilidade. Então você tem uma jurisprudência clara. Você precisa mostrar um interesse integrado, uma comunhão de interesses e uma atuação conjunta. E você tem os tribunais brasileiros, o TRT 9, tem falado sobre isso. Que a mera identidade dos sócios não configura grupo econômico. Você tem decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que reforça que para você caracterizar um grupo econômico, as empresas têm que apresentar o que eles chamam de similitude de objetivos sociais, atuação conjunta e confusão patrimonial. Sem isso, não tem base legal. Então, você penalizar a Starlink pelas ações do X não é uma decisão só juridicamente insana, mas totalmente desconectada da legislação e da jurisprudência brasileira, e um bunda-lelê jurídico que tem efeitos na aplicação da lei no Brasil inteiro. Porque a gente está acostumado a ver isso no STF, mas lembra o que eu disse. Se o STF decide assim, agora vai ter intimação por rede social via tweet. E também vai ter desconsideração de pessoa jurídica com base em nada. Se o fulano é sócio... Isso já acontece em alguns tribunais inferiores. Mas agora está ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque você pensa, o X e o Starlink estão sob direção ou administração uma da outra? O X comanda ou administra o Starlink? Não. Tem atuação conjunta? Absolutamente não. Uma empresa Starlink é uma subsidiária da SpaceX. Uma empresa de lançamento de foguete, não tem nada a ver com rede social. A estrutura administrativa de uma é compartilhada com a outra? Não. Então a única coisa que levou o Alexandre a tomar essa decisão ilegal foi o fato do X ser dono das duas empresas. Até da Receita Federal você tem instrução normativa que diz que isso é insuficiente. Então você pensa, o que piora muito a situação. A Starlink, né, é uma subsidiária. Para quem não sabe, Starlink é a empresa do Elon Musk que lança satélites pelo mundo inteiro e que oferece internet por satélite. Muitos desses satélites são usados em situações de desastre, são muito utilizados na região norte do Brasil, mas foram muito utilizados no Rio Grande do Sul, por pessoas que estão em áreas distantes e precisam de algum tipo de conexão, e a conexão é muito boa. Eu tenho Starlink aqui. Muito boa. E você pode estar nos cafundós do brejo que você tem internet, que é coisa mais... Né, porque a internet é essencial para as pessoas. Que é coisa mais democratizante que isso. Só que o Starlink é uma subsidiária de uma outra empresa que se chama SpaceX, que hoje é responsável por 95% dos satélites, do lançamento de satélites do mundo. 95% dos satélites do mundo são lançados por essa empresa chamada SpaceX do Elon Musk, que é dona da Starlink. Inclusive, satélites de espionagem, satélites do governo americano, satélites militares, todo tipo. Satélites meteorológicos, todos os tipos de satélites são lançados por essa SpaceX, 95% deles. E dessa SpaceX, que é a dona do Starlink, o Elon Musk, ele não é o único dono. O Elon Musk tem 42%, não tem nem a metade da empresa. Quem detém os outros 7,5%? O Google. Então, o restante da empresa, ou seja, mais da metade, 50,5%, estão distribuídos em vários fundos de investimento. Vários fundos de investimento.
Então o Elon Musk é o dono da maior parte da empresa? Não é. E nem tem a menor possibilidade dela ser controlada ou controlar o X. Já que o Starlink está debaixo da SpaceX. Os dois têm X no nome, né? E a gente está falando de gente que é gigante. Os outros acionistas, por exemplo, você tem os fundos bilionários, você tem a Fidelity. Fidelity é um fundo controlado pela família Johnson, que é uma família dessas dinastias bilionárias americanas. E eles são a quinta família mais rica dos Estados Unidos. Eles têm um patrimônio de 44 bilhões de dólares. Uns 250 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia. É uma dinastia. Tem mais ou menos 10% da SpaceX. Essa que o Alexandre mandou derrubar. O outro grande acionista é o Founders Fund. Quem é o dono do Founders Fund? É o bilionário Peter Thiel. Também fortuna de 55 bilhões de reais. Só que o Peter Thiel, além disso, ele é frequentador. Que interessante. Acabei de receber mensagem da deputada Maria Elvira Salazar sobre a situação do Brasil. O Peter Thiel, voltando ao Peter Thiel, o Peter Thiel é frequentador das reuniões dos Bilderberg. Se você não sabe o que é a reunião dos Bilderberg, você entra no Google e bota a reunião dos Bilderberg. Esse é um troço mais assustador que você tem no mundo. Todo ano, mais ou menos 100 das figuras mais importantes no mundo fecham uma cidade, ninguém tem acesso, ninguém tem câmera, eles entram e passam ali um final de semana, não sei se é um final de semana, passam alguns dias, discutindo o futuro do mundo. Você tem uma pauta aberta e simplesmente esses caras ficam numa cidade, fecham uma cidade inteira para a reunião dos Bilderberg. O Peter Thiel faz parte dessas reuniões. Só para vocês terem uma ideia, na escala globalista, o Fórum Econômico Mundial, esse do Klaus Schwab, isso é uma quermesse perto da reunião dos Bilderberg. Pois bem, o Peter Thiel é um outro acionista da SpaceX / Starlink. Curiosamente, o Peter Thiel também é acionista, investidor do Rumble, que foi outra rede social de vídeos que saiu do Brasil por causa das ordens ilegais do Alexandre. Então a gente tá falando do cara tá tão maluco que ele tá comprando briga não só com o homem mais rico do mundo, mas penalizando o Google, gente muitíssimo bilionária. E é óbvio que é uma briga que não compensava comprar, né? O Napoleão Bonaparte tem uma frase que é maravilhosa, que ela diz o seguinte: nunca interrompa os seus inimigos quando eles estiverem cometendo um erro. Então deixa o Alexandre se afundar. Deixa o Alexandre se afundar. Ele pegou e bloqueou os bens da Starlink. Starlink tem 20 mil assinantes do Brasil, que é menos do que 1% do que ela tem no redor do mundo. Então a perda de receita para a Starlink e para a SpaceX é insignificante. Mas a briga, a afronta, essa sim é grande. E o assunto está tendo uma repercussão internacional gigantesca. Hoje eu pessoalmente falei no telefone com o senador Rick Scott, aqui da Flórida, que me falou que quer tomar alguma medida a respeito do assunto, e conversei com a deputada, conversei não, para ser mais preciso, mandei uma mensagem que foi respondida só agora no ar pela deputada Maria Elvira Salazar, aqui da Flórida, aqui segurou a foto lá do Alexandre no Congresso dos Estados Unidos. Então está tendo uma repercussão internacional gigantesca sobre essa história, que só vai aumentar, porque depois que se concretiza, a coisa fica muito mais séria. E o que o Alexandre de Moraes está fazendo na prática? Ele está se utilizando de práticas de mafioso, de bandido, de vagabundo, prática mafiosa mesmo, para pressionar quem não segue a vontade dele. A briga dele com o Elon Musk se tornou pessoal. Tem nada a ver com o que essa retardada da Globo News está falando. Tem nada a ver com o que diz a lei, instruções normativas. A gente fala aqui só para... É quase que uma masturbação jurídica aqui, porque a gente sabe que não tem. A gente sabe que o que o Alexandre quer é perseguir e censurar. E ele quer ir aonde ele acha que dói. E ele faz isso o tempo inteiro. Não consegue fazer nada com o Roberto Mantovani no aeroporto de Roma, porque ele está em outro país? Não tem problema, manda a Polícia Federal para a casa dele 6 horas da manhã de domingo, para toda a família dele sofrer junto. Não consegue pegar o Oswaldo Eustáquio? Vai atrás da filha. Ela é menor de idade, não pode ser presa? Ameaça a mãe. Não consegue quebrar o Daniel Silveira? Manda prender a mulher dele, tira as redes sociais da mulher dele. E o Alexandre está trazendo junto todo o grupo do Supremo Tribunal Federal. Todo o grupo do Supremo Tribunal Federal. E não derrubou ainda hoje a rede, e a informação que eu tenho, foi a informação que eu recebi,
foi de que ele quer que essa decisão seja, no mínimo, referendada pelos ministros do Supremo. E ele está aumentando o custo Alexandre a cada dia. E eu me pergunto, o que será que o Nunes Marques e o André Mendonça vão fazer nessa história? Esse era um ótimo momento para os dois levantarem as vozes dele e mostrar que não tem unidade completa no Supremo Tribunal Federal. E como eu digo a vocês, por pura vingança pessoal, isso não se trata de proteger o Elon Musk, nem mesmo, vejam vocês, nem mesmo de proteger a liberdade. Poxa, Paulo, mas você está falando isso? Eu falo, sim, nem mesmo de proteger só a liberdade. Isso é uma coisa muito mais séria. Porque com essa decisão, o Supremo Tribunal Federal está explodindo o que restava do direito empresarial no Brasil. Criando um ambiente, uma insegurança jurídica, um ambiente hostil para qualquer investimento no Brasil. Vejam vocês, você tem essa ideia de sociedade limitada ou sociedade anônima, né? Quando você abre uma empresa, você tem uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima. Isso existe justamente para proteger o patrimônio das pessoas jurídicas das ações das pessoas físicas, dos sócios e das suas outras empresas. É o princípio basilar, é o princípio fundamental que permite que um empreendedor ou um investidor se sinta seguro para arriscar o capital dele, sabendo que se o negócio falhar, os bens pessoais ou das outras empresas que os caras possuem, eles não vão estar comprometidos. E já existe um rompimento disso no Brasil. Juiz no Brasil já desconsidera a pessoa jurídica, desconsidera a pessoa física. Só que agora o Supremo Tribunal Federal está sancionando isso. E no caso dessa decisão insana, não vai ter investidor. Quem vai querer investir no país quando você tem umas regras que mudam de qualquer hora e um investimento feito por uma empresa, por um indivíduo, tudo é misturado? Como é que você vai receber um investimento? Já aconteceu isso comigo. Você recebe um investimento de um cara, você tem que fazer agora descobrir se o cara é bandido, que senão bloqueiam os bens da sua empresa. Eu já sofri isso, eu, Paulo. E isso é uma coisa que isso vem do século XVII. A gente está voltando para os primórdios do direito comercial no século XVII. Você teve as primeiras sociedades por ações na Inglaterra, na Holanda, que foi que permitiram que os investidores comprassem parte de um negócio, responsabilidade limitada ao capital investido. E isso é a base do capitalismo, a base da Revolução Industrial. Não existiria capitalismo e revolução industrial sem esse avanço institucional jurídico do século XVII. No Brasil você tem lei das SAs, as próprias sociedades limitadas, etc. Mas o STF está explodindo isso de vez. E aí não tem empreendimento. O investidor internacional, olha, se vocês tivessem ideia, eu converso com advogados de grandes empresas, o que eles olham para como o STF está agindo. Isso significa menos emprego para você. Então, se você estava naquela de que eu vou me preocupar com a minha vida, não estou mais preocupado com X, isso é emprego para você, isso é a sua empresa, que você está empreendendo, que está debaixo dessas regras. Não adianta ser, não vou mais me preocupar com política, porque tá aí as consequências de você não se preocupar com política. Todos vocês que broxaram em dezembro de 2022, em janeiro de 2023, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então aí para você. Você tem que abrir o olho, quando é que você vai perceber? Esse Alexandre é um canalha, é um vilão, é um filho da puta. Tá ferrando com o Brasil. E eu vou usar as palavras do próprio Elon Musk. O que o Elon Musk disse? Botou essa imagem profética e disse: um dia, Alexandre, essa foto de você na prisão vai ser real. Marque as minhas palavras. Você está comprando briga, Alexandre, com gente muito maior que você. A tua conta vai chegar. Eu acho que a tua aposta está equivocada. Acho que a resposta do Elon Musk vai ser envolver papel higiênico. A gente tem a imagem do papel higiênico, uma das respostas do Elon Musk é a notificação extrajudicial, Bruno? Não sei se a gente tem. Resposta à notificação extrajudicial via tweet. Ele responde: Do you like my toilet paper? E tem uma carinha feliz, né? Você gosta do meu papel higiênico? E tem uma carinha feliz. E a imagem embaixo escrito Alexandre. Ou seja, eu limpo a bunda. Ou seja, você é um merda pra mim. Eu não sei se o João botou no roteiro, era pra ter botado. A imagem dele do Valdemorte, tem a imagem do Valdemorte, Bruno? Eu queria não só a imagem do Valdemorte, mas eu cheguei a mandar pra gente ali uma imagem do cara da Globo News, G1, que não entendeu que era uma piada. A gente tem essa imagem aí?
Essa mesmo, essa é a imagem. Tá aqui. Ele botou assim, Grok, né, que é a inteligência artificial dele, gere uma imagem se Voldemort e um Lord Sith tivessem um bebê e ele virasse um juiz no Brasil. Aí aparece uma montagem do Elon Musk com 2 sabres de luz vermelhos, né, parecendo um C do Star Wars. Aí falou, é incrível. E eu não sei se está a imagem da Globo News, se você tem aí, mas os caras da Globo não entenderam. E a reportagem da Globo era Alexandre Elon Musk compartilha imagem gerada por inteligência artificial. Porra, mas são muito burros. Essa imagem, volta a imagem, Bruno. Essa imagem não era uma imagem. Isso não é gerado por inteligência artificial, cara. Isso é uma montagem. O que ele tá é zoando que ele mandou a inteligência artificial gerar e saiu isso, cara. Porra, ficar explicando as piadas do Elon Musk pra jornalista da Globo News. Fim de carreira horroroso pra mim, meu Deus do céu. Eu acho que toda vez que você tem que explicar uma piada é sinal de fracasso intelectual de alguém, né? Ai. Eu acho que esse é o momento, a gente vai voltar a esse assunto, e eu quero falar sobre o Rodrigo Pacheco, o papel do Rodrigo Pacheco nessa história. Eu vou falar sobre esse assunto, mas eu acho que a gente precisa fazer um breve retrospecto aqui. O que eu disse a vocês em janeiro de 2023? Né? Eu tinha essas discussões com o Fernão lá na Mesquita, na época eu estava fazendo um pingo de liberdade, tinha essas discussões com o Coronel Gerson, eu estava meio censurado, mas o que eu dizia? Eu falava, olha, eu não vejo reação do Congresso. Eu também não vejo reação do Supremo Tribunal Federal. Mas por quê, Paulo? Como é que você vê qual é a saída? Eu falo, antes da gente ter uma reação, a gente precisa de uma conscientização. A gente precisa conscientizar a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Isso em janeiro de 2023. A comunidade internacional não tinha ideia do que estava acontecendo no Brasil. E a sociedade brasileira, uma parte estava completamente broxa com a eleição do Lula, e uma outra parte não tinha ideia do que estava acontecendo. As pessoas comuns, que não estão viciadas em política, que não assistem o Paulo Figueiredo Show, que estavam tocando seus dias, essas pessoas estavam... Paulo, é mesmo? Eu vi até amigos de infância, pessoas próximas, que eu falava, meu passaporte... quando é que você veio visitar a gente no Brasil? Eu falava, não posso, pô, meu passaporte foi cancelado. A pessoa, seu passaporte foi cancelado? Sério? Mas ele pode fazer isso? Você vê, nem o Pablo Marçal sabia que meu passaporte tinha sido cancelado. Então as pessoas, mesmo as pessoas às vezes com alguma ligação na política, acho que se você é candidato a prefeito de São Paulo, você deveria saber disso, mas as pessoas com alguma ligação à política, elas estavam sem saber o que estava acontecendo. Então você tinha, e a comunidade internacional, que foi quem permitiu que o Alexandre fizesse o que fez, continuava tratando o Brasil como se o Brasil fosse uma democracia. Daí 2 frentes tiveram que ser abertas. A primeira frente foi arrumar um jeito de continuar falando, mesmo com toda a censura das minhas redes sociais. Eu estou há 1 ano e 9 meses com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil. Eu vou criando outras, e vou transmitindo TV Flórida, e Fio Diário, não sei o quê, e vou tentando manter a voz ser ouvida, e novas contas, etc, etc. E não só eu, o Oeste, o Fio Diário, outros fizeram o trabalho de continuar conscientizando o Brasil de qual era o grande problema. E o problema não era Lula, o problema era Alexandre de Moraes. Vocês são testemunhas o quanto que eu briguei para que o povo voltasse às ruas. Agora perceberam que era para o povo voltar às ruas. Mas quando eu comecei a falar isso, até os comentaristas de direita, eu lembro de ir em programas bons, de pessoas que eu gosto, não é hora do povo voltar às ruas. O povo não deve voltar às ruas, é inócuo. Agora o povo deve voltar às ruas. A coisa começou a dar uma flipada quando o povo começou a voltar às ruas em fevereiro. Bolsonaro dizia que o povo não devia. Não, agora é hora de focar. Veja, tá o grau da miopia. Agora é hora de focar na CPMI do 8 de janeiro. Eu falei, meu Deus, a oposição vai perder o controle da CPMI se não tiver povo na rua. Pois bem, o povo voltou para as ruas. Hoje, na pauta era, não, pauta não sei o que, pauta não sei o que, pauta Lula e Moraes. Eu falava, pauta tem que ser só Moraes. O Lula não tá derrubando, o Lula tá derrubando o ex no Brasil? Tá derrubando o ex no Brasil? Não tá, Lula não tá derrubando o ex. Então a pauta é quem? Quem tá oprimindo a sociedade brasileira? Lula é um bosta. Mas o Lula não derrubou a conta de ninguém. O Lula não caçou meu passaporte. O Lula não tá indo atrás não tá proibindo o Felipe Martins de dar entrevista, não deixou o Felipe Martins 6 meses na cadeia. O Lula não tá censurando a Folha de São Paulo. Então onde é que tá o problema? E o Brasil se conscientizou. A pauta única da manifestação do 7 de setembro é o fora Alexandre de Moraes. Essa é a pauta. Bolsonaro também parou de pedir para não ter cartaz. Não levem, não quero cartazes e faixas.
Tem cartaz, tem faixa, 7 de setembro na rua com cartaz. O cartaz é fora Alexandre de Moraes. Simples. Processo. Alguém tem alguma dúvida? Eu quero que vocês me respondam no chat. Alguém tem alguma dúvida de que o homem mais odiado do Brasil hoje é o Alexandre de Moraes? O homem mais desprezado pelo povo brasileiro é o Alexandre de Moraes? Alguém... O que me leva ao segundo ponto, que é a conscientização internacional. Você teve que começar a construir uma rede internacional para permitir que a imprensa começasse a noticiar. E eu fui em todos os programas dos Estados Unidos de direita. Todos. Fui no Tucker Carlson, no Steven Crowder, já, sei lá, 3 ou 4, no Steven Crowder semana passada de novo, já fui umas 4 ou 5 vezes, no da Brianna Morello, no Dinesh de Souza, no Steve Bannon, no Alex Jones, que estava aí falando do Alexandre. Fui todos, para pegar todos. Eu acho que o único que eu não conseguia ir ainda foi o Daily Wire, mas se Deus quiser, um dia eu vou. E o Joe Rogan, também tentei ir, nunca me chamou, mas um dia eu vou. Para conscientizar. Aí, Congresso dos Estados Unidos. Puta, vai no Congresso, começa coletiva de imprensa, bate na porta, deputado por deputado, nenhum senador queria nos ouvir. Pô, mas os deputados onde a gente é a maioria, aí tenta audiência, eles derrubam a audiência, consegue fazer audiência, começa a preparar o projeto de lei, que está sendo preparado, eu digo, mantenho o que eu digo, o Congresso americano está em recesso, infelizmente só volta no dia 9 de setembro. Mas o projeto de lei está, eu já vi algumas versões de rascunho, o projeto de lei censurando e sancionando o Brasil, está em confecção. Semana que vem, jantar aqui na minha casa, Maria Elvira Salazar, apoio da comunidade brasileira. Semana passada, evento com o senador Rick Scott da